Carnaval, ele é uma festa que tem diferentes versões e a gente já falou disso por aqui. No Brasil, as escolas de samba movimentam toda uma economia, produzem arte, entretenimento e levam diversão para a avenida. Com temas que levam à reflexão e também homenagem de determinadas figuras da sociedade. Agora, o enredo meu seria lindo, sabe por quê? Passariam todas as 37 novelas que eu fiz. Eu chamaria todo o elenco que trabalhou comigo. As pessoas que chamam... Mas por que não leva ela a sério? Porque ela não tem humildade. Porque ela se acha Rapunzel e não é a Rapunzel. Porque ela acha que ela é a Bundu da Nicole Bauer e ela não é a Nicole Bauer. E você não tem o senso. Nos últimos anos, a temática religiosa no Brasil ela tem sido muito presente. Assim como no Brasil, em outros países, as agremiações do carnaval também apresentam diversos temas, seja homenageando ou satirizando. E é nesse clima de carnaval que surgiu o chamado Culto do Hulk Bêbado, que mistura Star Wars, nerdice, biritagens e outras loucuras mais do carnaval. O grupo ele foi fundado por Ryan Ballard e Kyra Rubrick em 2010, quando os dois estavam num bar e aí de lá resolveram fazer o grupo por conta da elitização de determinados espaços da sociedade e dificuldade que se tinha para ter acesso aos blocos de carnaval. Aí eles chamaram o Brett Powers e assim eles se tornaram os senhores originais do Crew. Crew é como eles chamam os grupos das agremiações carnavalescas lá nos Estados Unidos. E aí eles fundaram o Chibacos, que é a ideia de criar um bloco em que todas as pessoas tenham acesso e que sejam livres para montar a sua alegoria. A taxa é somente $42, que é uma referência ao Guia do Mochileiro da Galáxia, do autor Douglas Adams. E em 2011, o Chibacos entrou na avenida no Mardi Gras. O que é o Mardi Gras? O Mardi Gras é a terça-feira gorda, como a gente chama aqui no Brasil, que tem esse nome, inclusive, porque seria o último dia para comer alimentos gordurosos antes do jejum da Quaresma Católica. O grupo se define como uma organização de Mardi Gras para fanáticos de Star Wars, Treks, mega geeks, jogadores, cosplayers, dobradores de circuito, criptozoologistas, teóricos da conspiração, aliens, cientista maluco e todas essas doidices que tem por aí. A sua missão, segundo eles mesmos, seria salvar a galáxia, dando às massas desprivilegiadas, socialmente desajeitadas e geralmente estranhas acesso à folia mágica do carnaval. Com associação aberta de baixo custo e prática de desfile verde, eles se esforçam para honrar o Hulk Bêbado sagrado. Por meio de seus trabalhos, eles esperam também levar todos os aspectos do fandom e também celebrar a cultura da sua maneira única. Eles sim se definem como uma religião, mas também uma organização sem fim lucrativo. Os seus ministros organizam casamentos e também outras cerimônias religiosas. Eu não encontrei muitas informações lá no site deles, inclusive sobre essas outras celebrações, mas lá eles dizem que realizam. Eles prestam bastante serviço comunitário e se esforçam para atender a comunidade, levar inclusão, alfabetização e também uma cultura carnavalesca. E no que acreditam essa galera? Bem, eles acreditam em Chibacos, uma divindade criada por ele mesmo, que é uma divindade que mistura Baco, Chewbacca, Han Solo do Star Wars e outras loucuras mais. Eles desenvolvem atividades de casamento e outros serviços espirituais. Como eu falei, a gente não encontrou muitas fontes, inclusive o próprio site não deixa lá bem definido o que seriam essas atividades, mas a gente entende aqui que eles estão falando que desenvolvem. Vamos acreditar na palavra de Chibacos. O bem interessante é que, diante de toda essa atividade cultural, eles foram reconhecidos pela Câmara de Vereadores de Nova Orleans pela sua contribuição cultural, já que o grupo ganhou notoriedade e desenvolve diversas ações sociais. Agora, algumas curiosidades. O Ballard é considerado o sumo sacerdote do culto e ele se autodenomina o comandante do espaço. O imperador vitalício é Peter Mayhew. Você não sabe quem é Peter Mayhew? Ele foi quem na trilogia original interpretou o Chewbacca em Star Wars. Em 2012 ele foi convidado para fazer um desfile como o grande imperador num trono gigante que o bloco desfila pelas ruas de Nova Orleans. Já a rainha do Chewbacca foi a Cynthia Day Scott, que fez os filmes Invasão da Terra e Aliens, e também é da cidade de Nova Orleans. O Tio Liminate é considerado o símbolo sagrado do grupo, né? Parece uma pirâmide peluda com um olho só. Eu só encontrei essa imagem específica ali falando dessa pirâmide peluda com um olho só. O grupo também é muito famoso por algumas pegadinhas. Por exemplo, quando a NASA encontrou aquele rosto em Marte, eles espalharam a notícia que se tratava nada mais nada menos do que um templo Hulk, comprovando assim a existência
da sua divindade e do culto fora da Terra. Claro que a NASA ficou puta porque espalharam isso como uma notícia verdadeira e tudo mais, e enfim, aquelas confusões que existem por aí. Vocês já conheciam os Chibacos? Você se interessou em sair nos Chibacos um dia? Bem, se você quiser fazer parte do Chibaco, você pode. Você entra lá no site, faz um cadastro e você vira um sacerdote representante de Chibacos. Você pode iniciar o seu culto nerd aí na sua cidade e não esqueça de convidar a gente, beleza? É isso aí, o Chibacos ele é de fato mais uma religião satírica que a gente mostra aqui, e ele mostra que ele também flerta como o fandom pode sim se organizar como um tipo de religião secular, um tipo de religião que a gente já falou aqui, que não é uma religião tradicional, mas como um culto contemporâneo que vem da cultura pop. Agora uma última mensagem do grande sacerdote e imperador do Chibaco. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.